Olá, amigos e irmãos em Cristo Jesus. Com muito prazer, com muita alegria, que nesta manhã vos cumprimentamos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, pela graça de Deus, nos é permitido mais uma vez estudarmos a sua palavra. Eu quero, inclusive, te lembrar para que você não se esqueça de estar inscrevendo no nosso canal e assim permitindo que venhamos, nos nossos próximos eventos, estar interagindo com você. E eu tenho certeza que entre nós está o Senhor, ou seja, entre nós aqui e vocês que nos acompanham, está o Deus Todo-Poderoso para nos abençoar de uma forma rica e poderosa. Hoje, com a graça do Senhor, nesse domingo abençoado, nós vamos estudar mais um tema da Palavra de Deus que fala do rei Josias, Disso o reinado de Josias é o tema. E o texto diz o seguinte, para a sua meditação, em 2 Reis, no capítulo 22, no verso 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de 2 Reis, no seu capítulo 22, do verso 3 ao verso 8, e 2 Reis, no capítulo 23, do verso 2 ao verso 25. Esse texto bíblico narra, registra um assunto relacionado a esse monarca do reino de Judá, reino do sul, e traz para nós um ensinamento muito grande, traz para nós algo que nos alegra o coração de meditar nesse assunto, inclusive dando-nos o alerta acerca do nosso comportamento, como deve ser o nosso agir, ainda que tenhamos o nosso coração fervoroso na presença do Senhor. Eu vou ler esses 4 versículos, do 3 ao 8. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tomes dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem nas mãos dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que deem àqueles que fazem a obra, que há na casa do Senhor, para que repararem as fendas da casa. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Esse texto sagrado traz-nos a memória e permite-nos refletir sobre um fato muito interessante. Notem bem que o pecado, existe um adversário. Hoje, eu gostaria de te chamar a atenção para você possa compreender de que estamos falando. O mundo é impactado atualmente com um vírus da morte, um vírus conhecido como Covid-19, e tem matado muitas pessoas, novos, velhos, pessoas de todas as classes sociais, pessoas de uma índole exemplar e outras também de má conduta, independente do tipo de pessoas. Um verdadeiro exemplo da morte. Mas trata-se de um vírus que mata o corpo e não pode fazer mais nada.
Mas existe um vírus que nós encontramos nas redes sociais, nós encontramos na mídia, podemos encontrá-lo nas ruas, nas esquinas, entre a conversa e a roda de amigos, nas festas, em muitos locais. Esse vírus é o pior vírus que a Terra já conheceu. É aquele que foi a causa da desordem no cosmos. Aquele que trouxe a morte das mortes. É o vírus do pecado. Esse é terrível, porque ele causa uma separação de Deus. Ele faz com que o homem se torne insensível à voz do Criador. Que o homem não seja capaz de reagir aos apelos daquele que o ama. Então, notem bem que esse vírus é terrível e eu quero te dizer nessa manhã que você deve, se você não tem tomado cuidado com ele, passe a tomar cuidado com esse vírus. Na história de Israel, nós vamos verificar essa realidade. Esse rei Josias, nós vemos que ele observa algo que estava acontecendo no meio de Israel. Ele observou, ele pôde perceber que a casa de Deus estava deserta. O povo se afastou da presença de Deus. Vejam bem que tratava-se do povo de Deus, o povo escolhido de Deus, um povo a quem Deus se revelou. Um povo descendente de um homem que o Senhor o chamou, lhe fez promessa e o acompanhou, o assistiu, assim como todos os seus descendentes. E mesmo eles, conhecendo toda essa história, esse povo conseguiu se afastar da presença do Senhor. E a consequência desse distanciamento foi que eles foram atrás de divindades pagãs, deuses mentirosos, aquelas divindades falsas. Perante eles se curvaram. E a consequência deste pecado, a consequência dessa transgressão, foi o deserto da casa de Deus. A casa de Deus estava deserta. E é interessante que uma coisa me chama a atenção nessa palavra, é que mesmo nessa circunstância, notem bem que o pecado, eu disse no início que o pecado faz com que o homem se torne insensível, o homem ele se distancie de Deus. Nós podemos observar que, apesar dessa realidade, a gente pode observar um outro desfecho aí. E nessa história especificamente de Josias era um garoto novo, quando ele assumiu o trono, ele era uma criança de apenas 8 anos. E nós vemos nos seus feitos aí, na idade de adolescente, de jovem, que é algo que nos chama atenção e nos ensina muito. Vejam que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, porque certamente Josias cometia muitos erros da sua pré-adolescência, no início da sua vida, em virtude de não ter sido ensinado, de não ter sido orientado como deveria ser, de não conhecer aquilo que precisava conhecer de uma forma adequada e correta. Mas, mesmo nessa situação, havia no profundo da sua alma algo interessante.
Eu diria que algo que uma força movia na divisão da sua alma e do seu espírito. Lá estava uma força que o movia para tomar essas decisões. E quando eu falo nesta força, eu quero lembrar de uma letra do alfabeto hebraico, o Aleph. O Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, e no alfabeto hebraico é o seguinte: no hebraico, tanto nomes como letras, tudo tem um significado. E o Aleph significa força, significa poder. Força, poder, força que conduz, poder que conduz. E notem bem que essa primeira letra também, ela está presente em uma das palavras que expressa o sentimento mais nobre do cosmos, do universo. No hebraico, ahavá. Notem bem que eu disse ahavá, que no nosso português se refere a amor. Amor. Então veja bem, amor é a palavra, expressa o sentimento mais lindo, mais nobre que existe. Fiz questão de usar a expressão hebraica porque ela está na primeira letra do hebraico, que é uma consoante, o Aleph, e ela está como uma vogal na nossa língua. E amor é a força que conduz. Amor é o poder, é a autoridade que conduz, que estava presente na vida dessa criança, na vida desse jovem, e o fez perceber, o fez sensibilizar pela casa do Senhor. E verificando que a casa do Senhor estava deserta, que precisava de ser reparada, ele manda o sacerdote Safã, o escrivão Safã, ir ao encontro do sumo sacerdote Uquias, na busca de recurso para que fizesse os reparos da casa do Senhor. É interessante que quando o escrivão encontra-se com Uquias, naquela interação entre eles ocorre um fato interessante. Uquias encontra o livro do Senhor perdido. Ele encontra o livro do Senhor que estava perdido. Inclusive aqui me chama a atenção um outro fato interessante. Existe uma coisa que nós precisamos levar em consideração. Como que pode o livro do Senhor, o livro da vida, né? O livro que traz a verdade, que traz o conhecimento, que traz a libertação, que traz a orientação, estava perdido, estava sumido. Olha como estava o estado de todo Israel, como se encontrava a nação de Deus naquele momento. Poderemos dizer como ovelhas que não têm pastor, estavam perdidos, porque se olharmos a história dos reis antecessores, é o que explica essa realidade que eles viviam naquele momento. E quando eu falo da lei do Senhor perdida, que o sumo sacerdote encontrou, me chama a atenção nos nossos dias um fato que eu já vi muito e que é uma realidade. Às vezes tem pessoas que têm a Bíblia em casa. Quer ver? Preste bem atenção comigo uma coisa. Eu sempre ouvi alguém dizer fazer a seguinte colocação. Diz que a Bíblia fechada é um livro comum. Mas eu já ouvi muito isso, eu acredito que você já deve ter ouvido também. A Bíblia fechada é um livro comum, mas aberta é a boca de Deus falando. Olha só, a Bíblia aberta é a boca de Deus falando. Essa conclusão, ela está radicalmente equivocada. A Bíblia aberta é a mesma coisa dela estar fechada.
entendeu? A Bíblia, para que ela seja efetivamente a boca de Deus falando, é necessário que você estude, é necessário que você esteja estudando a palavra, que você esteja pesquisando, que você esteja investigando o que estão por trás das letras, porque é claro que a mensagem do Senhor está além das letras, correto? A revelação, muitas das vezes, ela está além daquilo que está escrito. É necessário que você persiga, é necessário que você busque orientação com alguém que tenha conhecimento sobre esse assunto, que você alcance a misericórdia e a revelação do Senhor dentro da palavra. Aí sim nós teremos a boca de Deus falando. Porque como será a boca de Deus falando se você não procura, se você não investiga, se você não busca as revelações que estão dentro da Sagrada Escritura? Quando as pessoas, por exemplo, que abrem a Bíblia no Salmo 91, compram uma Bíblia nova e abrem no Salmo 91 e deixam ela aberta, de tal maneira que aquelas 2 páginas chegam a ficar enceradas pelos elementos, a sujeira, né, elementos químicos, entre outros, que ficam ali naquela página, fazendo com que ela se torne até mais grossa em relação às outras. Não vai produzir o efeito desejado. Se você não lê as Escrituras, não adianta você abrir e deixar ela aberta. Você tem que ler, você tem que aprender o que está escrito. Aprenda a lição do eunuco de Candace. Mesmo ele abrindo as Escrituras, e até mesmo lendo, ele não estava entendendo o que estava escrito. E ele respondeu essa pergunta quando Filipe disse para ele que se ele estava entendendo o que ele estava lendo. Ele disse o seguinte: como eu entenderei se ninguém me explicar? Então veja, como eu quero te entender, que não basta só você ler, você tem que ler, você tem que meditar, você tem que procurar ajuda de alguém que tenha condições de te ajudar, e assim você vai aprender a palavra de Deus. Porque tem muitas, no mundo hoje é farto das Escrituras Sagradas, entretanto, as Escrituras encontram-se perdidas para muitos. Para muitos a palavra de Deus está perdida, está escondida, está enterrada, embora ela esteja à sua vista e não está ao seu alcance. Da mesma forma, ali em Israel, o livro foi encontrado que estava perdido e imediatamente o escrivão, de posse daquela escritura, após ele ver o que estava escrito ali, tomar conhecimento do que estava escrito, levou o conhecimento do monarca. E é interessante que o monarca Josias, ao tomar conhecimento da palavra de Deus, ele foi impactado de tal forma que ele viu que realmente a palavra de Deus abriu seus olhos. Provavelmente ele viu erros que ele cometia por falta de conhecimento, entendeu? Quando ele olha o conteúdo da palavra de Deus, ele verifica que, por certo, havia cometido muitos erros e se cometia erros em Israel, na época, infringindo aquelas escrituras. É o que acontece. Ele rasga os seus vestidos, ele se arrepende profundamente, ele mostra-se que realmente ele estava fundamentado na palavra de Deus. A palavra de Deus estava presente na vida dele, porque ele reconhece os seus erros. É interessante que ele não procura justificar os seus erros. Muitas pessoas querem adequar as suas vidas, querem que a palavra de Deus seja adequada às suas vidas, mas é o contrário. É nossas vidas que têm que ser adequadas à palavra de Deus. A palavra de Deus é o padrão. Nós não podemos adequar a palavra de Deus a uma cultura, a uma ideologia. Não podemos adequar a palavra de Deus a uma forma de pensar, a um ponto de vista. Não. A palavra de Deus é imutável. É nós que temos que se adequar a ela.
E foi exatamente isso que Josias fez. Josias se arrependeu profundamente. Josias não procurou culpado. Ele se coloca diante do Senhor. Ele se coloca diante do Senhor imediatamente procura a profetisa Hulda para saber se, em consequência dos erros que se cometia, dos atos que se cometiam em infração à palavra de Deus, como que estava a ira do Senhor. E esta mulher de Deus lhe dá a resposta que veio, em regra, acalmar o seu coração. Porque o fim que estava determinado sobre Jerusalém não tinha jeito. Esse fim viria. O mal que estava determinado, a ira de Deus, porque o pecado ele provoca, ele atrai a ira de Deus. A ira de Deus que estava determinada sobre Jerusalém, inexoravelmente viria, mas após os dias de Josias. Porque certamente, pelo seu temor, pelo seu amor a Deus, Deus preservaria que isso viesse ocorrer nos seus dias. Então notem bem que esse monarca, qual é a atitude dele? Qual a atitude do monarca Josias? Primeiro restaurar o templo e depois fazer para consertar tudo aquilo. Ele verificou que tudo aquilo estava errado e precisava de tomar uma providência imediata. E para tanto, ele convoca o povo. Ele convoca o povo e é interessante que ele convoca o povo e promove uma desinfecção. Vou usar essa expressão, né? Já que estamos falando de Covid, né, em época de Covid, imagine que Covid é um troço que nós sabemos o quanto que ele é contagioso, né? O quanto que ele tem esse poder de contaminar, de ir para frente, de passar de um para o outro. Então, é um vírus terrível em contaminação. Imagine você que num lugar onde teve alguém, uma pessoa que enfermo de Covid, ficou ali dentro de um ambiente. Aquele ambiente tem que ser utilizado por outras pessoas, várias pessoas sadias, e que não devem contrair essa doença. O que acontece? O que se deve fazer nesse ambiente? Deve-se fazer o quê? Uma esterilização. Promove-se uma esterilização do local e certamente, se existir algum vírus vivo ali, algum vírus capaz de contagiar, ele será morto, o local estará pronto para uso, sem nenhum perigo. Estou usando o momento adequado para você ver o que Josias fez. Josias, ele promoveu uma desinfecção, porque ele eliminou os altos de Baal, todos aqueles elementos, aquelas coisas que existiam ali relacionadas à idolatria, né? Aquelas coisas relacionadas à prostituição espiritual, que a idolatria é uma verdadeira prostituição espiritual. E ele remove tudo aquilo, ele promove uma limpeza e convoca, faz um ajuntamento do povo, e aquela palavra interessante, aquela palavra que Josias tomou conhecimento, a palavra que vem impactar esse rei. E olha só, é interessante, nós estamos falando de um ancião, nós não estamos falando de um homem de cabelos brancos, estamos falando basicamente de um jovem, de um adolescente. Vejam só que maravilha, para você jovem, que nos ouve e nos acompanha, preste atenção nisso. Ali estava basicamente uma criança, né? Uma criança, um jovem, um adolescente. E o que acontece? Aquela palavra é pregada, aquela palavra é ministrada ao povo. E como diz as Escrituras, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Dissemos no início que não adianta as Escrituras ficar abertas se você não interagir com ela.
você tem que estudá-la, você tem que vivê-la, você tem que meditar, você tem que descobrir as verdades que estão ali, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. O povo foi, de um certo modo, impactado pela palavra do Senhor, porque as coisas que estavam escritas no livro os fizeram lembrar dos tempos dos seus antepassados, dos seus pais, os livramentos que o Senhor os deu, a vitória que o Senhor consagrou na vida deles. Eles lembraram de tudo aquilo e o povo caiu num arrependimento. Foi grande o clamor, o choro diante do Senhor, porque reconheceram os seus erros, reconheceram que tinham que se voltar ao Senhor. E ali acontece um avivamento, algo extraordinário, algo que abalou Israel naquele momento. E nesta passagem a gente verifica que o Josias, ele dá continuidade. Aí vem uma terceira parte, né? Vem a terceira parte, que é a celebração da Páscoa. Nós vamos ver que para celebrar a Páscoa é uma parte importante na vida de Israel. É algo que eles nunca poderiam esquecer, foi algo que foi dado como um estatuto perpétuo, e isso fazia lembrar lá do seu passado, quando eles estavam presos, sacrificados no Egito, escravizados, e que se fosse escravizado só, tudo bem. Agora imagine o sofrimento como nos dias em que Moisés foi salvo pela misericórdia de Deus, tirado das águas do Nilo. Naquela época o faraó havia determinado que todo macho nascido em Israel fosse lançado no Nilo para as feras consumir. Assim, toda criança do sexo masculino que nascia em Israel naquela época era eliminado de uma forma covarde, de uma forma abrupta. Imagine que dor para os pais dessa criança, para a família dessa criança. Imagine a dor, o clamor, o grito, o choro das mães naquela época, quando tiveram seus filhos arrancados dos seus braços à força e levados à morte de uma forma inconsequente. E todo o sofrimento que impactara Israel no Egito, um dia chegou ao fim, quando, após a morte dos primogênitos, Faraó, Ramsés, libera que Moisés sai com o povo para sacrificar no deserto. E naquela noite, foi uma noite em que houve o Cordeiro Pascual, que eles ungiram as vergas das portas. E aquele dia, Deus deu livramento dos primogênitos de Israel, porque atingiu os primogênitos do Egito e não atingiu os de Israel. Então olha só, essa praga, essa última praga que Deus mandou sobre o Egito, que abalou a terra do Egito, ficou um mandamento que Israel deveria fazer como um estatuto perpétuo, lembrar da Páscoa do Senhor. E quando Israel celebra a Páscoa do Senhor, eles lembram o quê? Lembram exatamente desse momento, que Deus lhes deu o livramento, que eles saíram correndo às pressas, do Egito para o deserto. Então olha só, as Escrituras diz que para celebrar essa grande festa, para celebrar esse momento espiritual em Israel, o que Josias faz? Promove mais uma limpeza, e é hora dele tirar tudo aquilo relacionado aos sacerdotes de Baal. Ele destrui os altares de Baal e promove mais uma vez uma desinfecção.
aquilo que poderia ficar ali, de um certo modo, vir a contaminar algum que estivesse desapercebido, algum incauto. Então ele tem o cuidado de, mais uma vez, promover uma verdadeira limpeza. E agora celebra a Páscoa do Senhor. E diz que, pelo que nós vemos nas Escrituras, desde os tempos de Samuel, nunca se viu, não se celebrou uma Páscoa na dimensão daquela que foi celebrada nos dias de Josias. Então, meus irmãos, da vida desse monarca, de um servo de Deus, nós tiramos uma grande lição. Como eu disse para vocês, da palavra que exprime o maior sentimento, o sentimento mais nobre do universo, é o amor. Porque as Escrituras dizem que aquele que ama Deus, aquele que verdadeiramente ama o Senhor, esse guarda a sua palavra, esse tem prazer em observar a sua lei, observar a sua palavra. Observar a palavra de Deus não é um sacrifício, não é pesado, é um prazer, é o contrário. É como está escrito no Salmo 40, sacrifício e oferta não quisestes, as minhas orelhas furastes. Então eu disse, eis-me aqui, Senhor, deleito-me em fazer a tua vontade. Temos que entender que em Josias nós temos uma grande lição, que o amor de Deus, o amor por Deus ardia em seu coração. Por isso ele foi zeloso das coisas de Deus e não quis que isso ficasse só com você, mas que essa presença maravilhosa pudesse contagiar todo Israel, para que eles pudessem também servir ao Deus de seus pais, aquele que os chamou, aquele que fez promessa que eles seriam como a areia do mar, como as estrelas do céu. Que você possa meditar nessa manhã na seguinte coisa: vale a pena ser fiel a Deus. Esforça-te nesse sentido de ser fiel ao Senhor, porque todos aqueles que foram fiéis a Deus foram vitoriosos de uma forma indescritível. Ainda que surgiu momentos e situações adversas, mas tudo foi superado para a glória de Deus. É importante ressaltar que mesmo a morte, que é o pior adversário do homem, ela não pode impedir, ela não pode apagar as chamas do amor de Deus que arde num coração temente ao Senhor. Nem mesmo a morte, ela consegue calar essa boca. A morte não cala, porque diz as Escrituras que o Senhor, quando cobra de Abel, cobra de Caim a vida de Abel, ele disse, o sangue de Abel me clama na terra. Então olha só, nada, nem a morte pode calar a boca daquele que ama a Deus profundamente. E Josias deu esse exemplo para nós, que você possa meditar nisso aí, que você possa entender essa realidade, que você possa compreender que a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus, ela te ensina, ela te orienta aquilo que você deve fazer e aquilo que você não deve fazer. Ela é verdadeiramente como uma bússola para navegar no mar da vida. É isso que eu tenho a te dizer nessa manhã. A palavra de Deus é como um instrumento de navegação, para você navegar na escuridão da estrada da vida e entrar e sair e encontrar as pastagens. Que você possa meditar nessa manhã no que trouxe para nós esta palavra do Senhor. Eu quero inclusive finalizar com você aqui
lendo a introdução, e depois eu quero ler um outro texto da Bíblia que eu não li. A conclusão, aliás, né? A conclusão diz o seguinte: Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam, inclusive o rei Salomão. Esse grande monarca e figura do Messias foi a promessa de Deus sobre Judá, de que o paganismo não prevaleceria sobre os seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Isso aí quer dizer, e o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, sacerdotes, profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles toda a palavra do livro do concerto, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez um concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração, com toda a alma, confirmando a palavra deste concerto que estava escrita naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. Que você possa, através dessa palavra, através dessa nossa palestra, meditar nessa realidade e o quanto ela é importante para nós. Que Deus vos abençoe. Nós gostaríamos de estar convidando para logo mais, a partir das 19h30, estarmos juntos aqui, para um grande culto de adoração a Deus. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.